Fala Palestrino, fala Palestrina. Eu sou Luiz Borloni. E eu sou Renato Camargo e você está na Estação Palmeiras. Hoje vamos falar sobre Lucas Lima fora do Palmeiras, um assunto mega polêmico, é polêmico desde a sua chegada no Palmeiras. E hoje eu vou trocar essa ideia com o Renatão. Renatão vai mandar a real situação do Lucas Lima hoje aqui no Verdão. Manda aí. E aí, Borloni, tudo bem, mano? Então, Lucas Lima aí, né, desde a sua chegada, uma chegada meio conturbada, né, veio do Santos, a torcida ficou com o pé atrás, os recentes disputas de títulos, essas questões acirradas entre Palmeiras e Santos, né, ele já chegou na sua coletiva, já tirando um sarro um pouco do Santos, tal. O Lucas Lima tá no Palmeiras desde 2018, como você sabe, né, e desde lá a torcida sempre cobrou bastante dele, porque o Palmeiras vem com uma carência de camisas 10, uma necessidade, desde a saída do Valdívia, a gente não tem encontrado um camisa 10 para dar uma equilibrada no meio de campo do Palmeiras, e é isso. O que você acha, Luiz, da chegada do Lucas Lima? Então, infelizmente, assim, o Lucas Lima já veio em meio a muita desconfiança, né? Há muita cobrança também, mas ele sabia que ele ia ter essa cobrança, né? Por toda a rivalidade, as provocações, porém a torcida não tem o que fazer, é torcer para que dê certo, né? E acabou que eu acho que foi uma transação ruim aí tanto para o Palmeiras, acabou que aparentemente não deu certo, e ele também é um jogador que não se ajuda, né, Renato? Você pega aí os números que já são baixos e ainda as recentes polêmicas, né? Exatamente, nas últimas semanas nós vimos aí que o Lucas Lima foi pego numa balada, né? Após três funcionários do Palmeiras, né, morrerem de Covid, né? E foi solicitado que todo mundo ficasse sobre quarentena, né? Até para evitar, né, esse caos que a gente vem ocorrendo no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil com mais de 530 mil mortes, né? E a torcida do Palmeiras fez um cerco ao Lucas Lima numa balada, onde pegaram ele na hora da saída da balada, né? Não bastasse os números deles, que são pífios, né? Não vem jogando, né, muito, né? Não tem mostrado qualidade, assim como foi a chegada. E a gente vai tocar daqui a pouco em alguns assuntos, como questões salariais, né? É uma coisa que deixa mais a torcida mais emputecida da vida, é o fato dele ser um cara tão caro, né? Que chegou botando a banca, tudo mais, e até agora, até o presente momento, não correspondeu a nada. Então, Renato, mas o Lucas Lima se mostra um atleta com personalidade, né? Isso ninguém pode negar. Ele, quando foi cobrado lá na balada, ele fez a mesma coisa que ele faz em campo, velho. Não correu, tá ligado? Na verdade, tem muita brincadeira, zoações na internet que falam que o Lucas Lima, na verdade, o sócio-torcedor do Palmeiras tinha que ter incluso o sócio-torcedor Lucas Lima, né? De poder assistir o jogo dentro de campo, né? Porque é muito engraçado você ver que o Lucas Lima é um cara que não é muito participativo no jogo. Ultimamente ele tem até tentado, tem até se esforçado, mas eu sei lá, eu acho que a torcida já pegou uma birra, porque já não são meses que a gente está falando, a gente já está falando de um cara que está dentro do time já tem 3 anos, né? Então, assim, nunca rendeu. Ganhou títulos, né? Mas muitas vezes no banco, sem grandes aparecimentos em jogos importantes. Vide Libertadores da América, né? Que ele não foi tão participativo assim, né? Que foi um dos títulos mais importantes recentes. E eu acredito que o Lucas Lima teve o seu melhor momento no Palmeiras, foi na sua chegada mesmo, nas suas estreias, entendeu? Mas até o presente momento ele não disse o que veio. O interessante é que, assim, eu particularmente, eu acho o Lucas Lima talentoso. Eu acho que ele tem talento. O problema é que parece que ele é muito preguiçoso e se acomodou no excelente contrato do Palmeiras. Porque ele teve algumas convocações para a seleção, estava muito bem. Inclusive, na seleção ele jogou bem. Então, assim, ele talentoso ele é. Ninguém desaprende a jogar futebol, mas parece que ele se acomodou num bom contrato do Palmeiras, né? Eu acredito que seja isso mesmo de comodismo, né? Mas isso também, se a gente for entrar em outros méritos, também entra na questão da presidência do Palmeiras, porque se você se lembra, na época do Paulo Nobre,
ele se fazia muito contraste por produtividade. Se o jogador jogasse, ele ganhava, se não jogasse, não ganhava. E o Lucas Lima chegou num contrato totalmente esquisito, né? Totalmente esquisito, ganhando muito bem. Eu acho que ele é um dos, se eu não tiver enganado, eu acho que ele é um dos jogadores que mais ganham no Palmeiras. Eu acredito que ele fique atrás do Dudu hoje, que voltou para o Palmeiras, né? E talvez de mais um ou outro jogador, entendeu? Então ele ganha muito bem para não estar apresentando nada em campo, né? E ainda está passando por essas situações constrangedoras, né? Não é aqui defendendo torcida e tudo mais, mas eu acredito que num momento como esse é melhor você se manter em casa, se controlar para evitar polêmicas, evitar certo tipo de coisas. Aliás, ele, né? Pelo fato dele ainda não ter demonstrado nada, aí sim que ele realmente tinha que se policiar. Eu acredito que o caso dele só não foi mais pior porque também o Patrick de Paula acabou fazendo isso também, né? Acabou furando a quarentena. Abafou um pouco, né, a situação do Lucas Lima. Do outro. Isso, então acabou abafando o caso, porque eu acredito que o Palmeiras tentaria de alguma forma, até naquele momento ali de flagrante, tentar uma rescisão por justa causa, alguma coisa do tipo. Mesmo que eu acredite que isso não seja justa causa pelo fato de ele não estar em um momento de trabalho, né? Ele está num momento de lazer, né? Então talvez isso o Palmeiras não conseguiria colocar isso como justa causa. Mas, ô Renatão, o clima que já estava meio pesado aí pro Lucas Lima. Já estava meio pesado. Depois daquele flagra na balada lá, aquela cobrança meio hostil, você vai ter que sair do Palmeiras, fala que você vai sair do Palmeiras e tal. Como anda a situação aí do Lucas Lima hoje, velho? Então, o Lucas Lima ele foi integrado, né, ao time novamente, né? Ele e o Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula vem tido oportunidades. Ontem mesmo no jogo entre a Universidade Católica, o Patrick de Paula acabou entrando alguns minutos finais do jogo, né? O Lucas Lima acabou viajando, né, com o elenco, mas o Lucas Lima, dos últimos jogos aí, ele não tem entrado em jogo nenhum. E o que se dizem a mídia e algumas pessoas aí é que o Palmeiras está tentando de alguma forma negociar com alguns clubes. Ele mesmo jogando no Palmeiras já teve notícias de alguns clubes que tentaram a negociação dele, como Flamengo, como o Inter da Major League, que acho que é o time, se eu não me engano, do Beckham, e também o Atlético Paranaense. E agora com a chegada também do Filipão no Grêmio, falou-se, né, na possibilidade de o Lucas Lima ir parar no Grêmio, né? Ele e o Daverson, né? Que foi um pedido do Filipão, né? A gente não sabe se isso realmente é verídico, mas são notícias que a mídia tem postos aí, né? Então, os rumores aí nos bastidores são enormes, né? Dessa grande possibilidade da saída dele, sem clima nenhum. Não agrada a torcida, não agrada o clube, pelo mau contrato que fizeram e pela sua produtividade, e logo após o episódio da balada, então, piorou, né? Então, tem a possibilidade, é grande, e tem outros clubes interessados de países que o futebol não é tão expressivo assim, né? Porém, aí cabe a ele, talvez, aceitar. Eu acho que isso vai embarrear um pouquinho, porque ele não vai querer jogar numa Turquia da vida. Então, assim, eu acho que vai embarrear um pouquinho, né? Exatamente, Luiz. Mas são essas notícias que a gente tem. E para você entender um pouquinho de toda essa indignação nossa, torcedor, o Lucas Lima, os números são pífios. O Renatão fez um levantamento desses números, vai trazer aqui pra gente. Vocês também vão ficar bem putos. Vamos lá. Manda aí, Renatão. Então, Luiz, os números do Lucas Lima, são números assim, ridículos, para não falar esdrúxulos, né, na verdade, né? Em 2018, o Lucas Lima, ele jogou, teve jogos, né, 63, ele atuou por 63 jogos, sendo que ele fez 7 gols. Nesse ano de 2018, o Palmeiras teve 77 jogos, então ele teve uma grande quantidade de jogos, né? Em 2019, o Lucas Lima jogou 44 jogos e o Palmeiras 68. Ele marcou apenas um gol. Em 2020, o Lucas Lima jogou 56 jogos, o Palmeiras, no total, 79 jogos disputados no ano, né? E o Lucas Lima marcando 3 gols.
Em 2021, o Lucas Lima jogou até o presente momento 8 jogos e o Palmeiras na temporada de 2021 até o presente momento 55 jogos. E tem uma previsão de que o Palmeiras joga esse ano ainda mais ou menos mais umas 20 e poucas partidas. O Lucas Lima marcou 2 gols no ano. Se a gente somar todos os gols que o Lucas Lima fez da sua chegada até 2021, nós temos 13 gols. Em números de assistência, o Lucas Lima tem 22 assistências em praticamente 4 anos. Então são números muito inexpressivos, né? Se esperava muito mais da qualidade do Lucas Lima, a gente esperava muito mais em questão de gols e de assistência. E por incrível que pareça, apesar de todos esses jogos, né, que ocorreram, que o Lucas Lima participou, né, nem todos os jogos ele acabou atuando pelos 90 minutos. Então, né? Esse é o porém que eu disse que ia ter um porémzinho. Galera, que nem assim, a gente faz esse levantamento, a estatística dá lá, tipo, 30 jogos. O Lucas Lima jogou 30 jogos. Só que aí quando você vai para os minutos em campo, os números ficam ainda piores. Nós também fizemos esse levantamento, vai estar passando aqui do lado. O Renatão vai estar comentando sobre ele. Fala aí, Renato. Então, Luiz, se a gente pegar em 2018, em minutos em campo, o Lucas Lima ele teve 2.561 minutos. Que, assim, se a gente dividir, né, por 90 minutos do jogo, né, ele teria jogado em 2018 28,45 jogos. Né? Ele é de 25 jogos, né, para arredondar. Exatamente, Em 2019, em minutos, ele jogou 1.250 minutos, arredondando 14 jogos. Em 2020, ele jogou 3.016 minutos, arredondando 34 jogos. Em 2021, ele jogou 485 minutos, que arredondando em torno de 5 jogos, tá? Então, são números muito baixos, se vocês repararem nas estatísticas que estão aí passando, você vai ver que em 2021 ele praticamente não jogou, né? Não jogou, né? E tem atuado muito pouco. O que você acha, Luiz, desses números? O que você tem a me dizer? Então, o ano que ele mais jogou, se for por esses minutos em campo, foi 2020. Porém, a gente tem que lembrar que 2020 a temporada acabou em 2021. Pegou aí 2, 3 meses de 2021. E com essa mesclagem do elenco, por estar em diversas competições, acabou utilizando ele um pouquinho mais. E nem assim ele se sobressaiu nas competições, perante os outros atletas, né? Muitas vezes ele era reserva do reserva. Então, isso deixa a torcida extremamente enfurecida. Para entender um pouquinho mais agora, vai ficar muito bravo, assim como a gente, quando a gente fala de parte salarial de contrato. A gente vai tocar nesse assunto agora, porque entra naquela questão de custo-benefício. Renatão, repassa esse custo-benefício aí pro torcedor do Palmeiras. Teve custo-benefício? Então, Luiz, pelo que a gente acabou pesquisando, né, o Lucas Lima ele veio do Santos para o Palmeiras, né? E na época o Palmeiras não acabou pagando nenhum real pelo Lucas Lima. Então o Palmeiras não teve que pagar por uma contratação, né? Quanto que ele valia, Renato, estipulado assim? Desculpa, Luiz? Quanto que ele valia mais ou menos na época? Ele estava valorizado, né? Então, o Lucas Lima, quando ele veio do Santos para o Palmeiras, na época, o valor de mercado dele, na época, era de 11 milhões de euros, né? Um valor muito bom. E a gente fez essa pesquisa da época, né? Quando ele saiu do Santos e veio para o Palmeiras, e a gente fez uma pesquisa agora também, recente, né? O próprio site do Transfer Market demonstra isso, né? Essa linha do tempo, né? Hoje o Lucas Lima, o valor de mercado dele é 3 milhões, ou seja, 8 milhões de euros a menos do que ele valia antes, né? Hoje em torno, se a gente multiplicar os 3 milhões de euros pela taxa, hoje ele estaria valendo mais ou menos 19 milhões o passe dele, né? Vamos se dizer. Lembrando que é valor estimado, né, Renato?
É valor estimado, né? Não é ao certo aí, tudo tá aberto uma negociação, uma conversa, né? Sim, esse aí seria o valor estimado, o valor de mercado dele, né? Se alguém quisesse contratar ele na época, esse seria o valor aproximado, né? Que ele estaria valendo na época, né? Exato. E aí, beleza, ele veio sem custo, então, então, beleza, ele veio sem custo para o Palmeiras, excelente, sem custo nenhum. Porém, aí vamos para a parte de contrato salarial. Ele já veio com um contrato de 4 anos, né? Exatamente, ele veio com um contrato de 4 anos, né? O que, na verdade, o que foi feito, como o Palmeiras não pagou nenhum valor para ele, o Palmeiras negociou com o atleta, né? Com certeza o seu agente, né? Valor de salário, luvas, né? E direitos de imagem e algumas outras cláusulas do contrato. Essas que a gente vai falar agora. Ô, Renatão, todo mundo fala, o Lucas Lima ganha 1 milhão, o Lucas Lima ganha 1 milhão e não corre e tal. Mas ele ganha 1 milhão de fato? Explica pra gente essa questão salarial dele aí. Vamos tirar a prova. Sim, o Lucas Lima ganha em torno de 1 milhão e pouco. Isso também tem uma grande variação, dependendo de a quantidade de jogos que ele joga, né? Eu vou explicar um pouquinho como que funciona, né? E quais são as cláusulas do contrato, algumas coisas, algumas informações que a gente tem, inclusive do Daniel Lavieri da UOL, que publicou recentemente essas informações. Então, Renatão, mas ele já entrou ganhando 1 milhão? Explica pra gente aí como funcionou aí essa questão salarial dele. Não, Luiz, na verdade, ele não entrou ganhando 1 milhão, né? Na verdade, aproximadamente, né? Porque os valores eles vão aumentando a cada ano, né? Eu vou explicar um pouquinho como que tá essa cláusula no contrato dele, né? E aí, caso você tenha alguma dúvida, você me pergunta. Na verdade, o Lucas Lima, né, na verdade, ele começou em 2018 ganhando 600 mil reais. E no contrato estava estipulado que a cada ano que ele fosse ficando no Palmeiras, esse salário fosse aumentando em 50 mil reais. Ou seja, em 2018, 600 mil, 2019, 650, 2020, 700, 2021, 750 mil reais. Só que todos os jogadores, como todo mundo sabe, também têm direitos que são de luvas e direitos de imagem, né? Foi negociado na época com um empresário, com ele, um valor estipulado de 15 milhões de dólares, né? E esse valor de direito de imagem, ele também foi diluído pela quantidade de meses que era o contrato dele, né? Então, fora o salário do Lucas Lima que hoje aproximadamente é de 750 mil, porque todo ano foi acrescido 50 mil, ele ainda tem 250 mil reais de luvas e direitos de imagem que ele recebe todo ano, ou todo mês, desculpa, que ele recebe todo mês. Então, esses 15 milhões, eles foram divididos pelas parcelas, pela quantidade de meses que era o contrato. Então, fora os 750 mil que é de salário, ele tem mais 250 mil de luvas e direitos de imagens que são depositados por ele. E pasmem. Se não bastasse isso... Se não bastasse isso, cada jogo ou cada pisão que o Lucas Lima joga ou entra em campo, ele ganha 15 mil reais por partida. Então a gente chega num cálculo que é o seguinte, 1 milhão de reais ele já ganha. E ele ganha mais 15 mil a cada jogo que ele joga. Tá? Então são esses números que a gente tem, né? Isso aí são fontes, né, do Daniel Lavieri do UOL, que fez uma pesquisa. A gente também tem outras informações de outros sites. Então isso daí é mais um motivo, né, Luiz, da torcida ficar tão emputecida, tão revoltada com um jogador que tem um custo muito alto. Nós temos muitas pessoas que não ganham um salário mínimo no Brasil e o cara ganhando 1 milhão para ficar de deboche com a nossa cara. O que você acha? Cara, eu acho que nós torcedores temos imensa razão de cobrar tanto o Lucas Lima quanto a diretoria, porque o Lucas Lima, ele não é o culpado disso. Não foi ele que veio bater na porta do Palmeiras, vocês vão me pagar esse tipo, modelo de contrato com esse salário. Não foi o Palmeiras que propôs isso para ele, chegaram com um acordo ok, contrato péssimo.
Eu chamei de custo-benefício lá atrás, mas hoje, depois desses números, é custo-prejuízo. Eu só vejo prejuízo nisso, né? E você pega aí a questão salarial, direito de imagem, mais o que ele ganha por pisar no gramado, ou seja, não interessa se ele entrou na escalação inicial ou se ele entrou aos 48 do segundo tempo. Ele jogou 1 minuto, o juiz acabou o jogo. Ele ganhou 15 mil reais. Será que o segurança do Palmeiras ganha isso? Será que o roupeiro do Palmeiras ganha isso? O motorista do ônibus ganha isso? Essa pisada do Lucas Lima no campo? É realmente assim, todo torcedor que cobra o Lucas Lima acaba xingando ele, cara, infelizmente tem razão. E ele não se ajuda, cara. Ele não se ajuda. Ele dá a impressão que ele não tá nem aí. É isso não. Que deixa o torcedor mais puto, mano. Não, e o pior é, será que não tem ninguém na base? Não tem nenhum menino na base que talvez não tenha condição de jogar no lugar dele, né? Porque geralmente jogadores da base vêm com um custo muito baixo. Será que teria necessidade realmente de contratar o Lucas Lima? A gente tem que colocar na balança o que o Lucas Lima fez pelo Palmeiras, né? O Lucas Lima, ele vai sair pela porta da frente ou pela porta de trás quando ele sair? Então, ele vai sair aí, ele vai sair meio que espirrado, porque a torcida não quer, agora o clube também não quer, porém ele vai sair com o bolso muito cheio de dinheiro. E se a gente for fazer esse cálculo por meses, né, vamos dizer que são 60 meses, só de salário vai ser quase 60 milhões, né, que o Palmeiras desembolsou pelo Lucas Lima, né? Só referente a salário, direitos de imagem, fora esses 15 mil reais que ele ganha por cada jogo, né? Exato. E aí, e olha que a gente também tem números, né, de jogos que ele jogou. Ele jogou 171 jogos. Você coloca aí 171 jogos vezes 15 mil, quantos... Não, aí eu acho que a conta deveria ser somar os minutos dele e calcular em quantidade de jogos. Porque aí esse número reduz ainda. Reduz pelo menos uns 30, 40 jogos. Mas a gente sabe que não é assim o cálculo, né? O cálculo é quando ele entra em campo. Então, nesses 171 mil jogos, 171 jogos que ele fez, se a gente for multiplicar isso por 15 mil, vai dar um valor exorbitante também. Então, o Lucas Lima, vai ter, quando ele sair do Palmeiras daqui mais um ano, que termina o contrato dele em 31/12/2022, né? Um ano e pouco, ele vai sair com um custo para o Palmeiras de quase 70, 80 milhões. 70, 80 milhões. E se ele sair o ano que vem, no finalzinho do ano, ele sai sem custo nenhum, né? Ou seja... Exatamente. O Palmeiras só pagou o salário dele, não fez negócio. As possibilidades são grandes. Tem 2 clubes aí. Um é da Turquia, o outro é da Ucrânia. Parece que a negociação está andando. Eles querem aí o Lucas Lima, né? Não sei como, mas querem. O Palmeiras parece que está facilitando aí para a saída dele, mas como todo mundo sabe, tem contrato, tem multa. Explica para a gente aí como está funcionando isso. Então, Luiz, desde o momento que ele assinou o contrato com o Palmeiras, também tem uma cláusula no contrato, que na época era em torno de 77 milhões a multa de venda, né, dessas questões, né, contratuais. E também foi colocado lá um adendo no contrato que a partir de 2019 esse valor ele diminuiria em 50%. Então, na época de 2017 até 2019, no caso, a multa dele era 77 milhões. A multa de venda, né, dessas questões, né, contratuais. E também foi colocado lá um adendo no contrato que a partir de 2019 esse valor ele diminuiria em 50%. Então, na época de 2017 até 2019, no caso, a multa dele era 77 milhões. E hoje, de 2019 em diante, a multa para ele sair do Palmeiras era de 8 milhões, que em torno, mais ou menos, de 31 milhões, se algum clube quisesse sair e o Palmeiras quiser, né, vender ele ou fazer algum tipo de negócio. Eu acredito que o Palmeiras deva reduzir isso, né, até pensando em recuperar alguma parte de dinheiro, né, investido no Lucas Lima, né? Mas 31 milhões, como a gente acabou de falar, é muito pouco, né, para um jogador que vai sair com um custo de mais ou menos uns 80 milhões.
Mas levando em conta que o quanto antes o Palmeiras conseguir negociar ele, melhor vai ser, né? Porque é 1 milhão por mês. Então seria 1 milhão, vamos dizer que se ele não atuasse mais pelo Palmeiras ano que vem, seria 12 milhões a menos de pago de salário para ele, né? Eu acho que o Palmeiras não recupera o valor investido, né? Não vai recuperar o valor investido em salário, né, nele. E eu acredito que esse valor de 31 milhões, o Palmeiras com certeza deve fazer um valor muito abaixo disso, para poder vender. Ele está desvalorizado no mercado, ele está desvalorizado no próprio clube, porque não joga, ele está desvalorizado com a torcida, então, assim, é um jogador que não agrada a torcida. Então, assim, eu acredito que o Palmeiras, qualquer oferta que vier, não tem nem o que negociar muito, cara. Só se desfaz ali. Ele é um ativo do clube até o momento, porém está extremamente desvalorizado, né? E eu, particularmente, eu não vejo perspectiva de melhora, não. O que você acha, Renato? Você acha que tem possibilidade ainda? Eu acredito que, em meio a todo esse ambiente, não tem nem mais clima para ele continuar no Palmeiras. Realmente, clima não tem, mas ele é um ativo do clube e o clube não pode simplesmente dispensá-lo e continuar pagando o salário, né? Então, o Palmeiras tem que, de alguma forma, tentar negociá-lo ou tentar incorporar ao elenco e dar mais uma oportunidade. Então, só tem essas duas alternativas. Ou ele volta a jogar e ajuda o time, né, até a sua saída, né? Ou ele é negociado. Mas a certeza que a gente tem é que a torcida vai perturbar ele até o final, até o último dia do contrato dele, a torcida vai estar perturbando ele. Então ele não vai ter uma vida social tão tranquila. Inclusive, uma polêmicazinha aí que animou todos nós palmeirenses foi que ele ficou meio putinho, ele excluiu todas as fotos do Palmeiras das redes sociais dele, né? Aí, assim, deu uma animada na torcida. Aí, nesses rumores de negociação, todo mundo ficou meio feliz com essa notícia. Mas parece que a negociação vai rolar, tá andando. E eu torço muito aí para isso acontecer. Não pelo ser humano Lucas Lima, mas sim pelo profissional que ele foi no Palmeiras. Na minha opinião, realmente, eu acho ele talentoso. Desde que eu comecei a ver jogo dele, vi ele no Inter, vi no Sport, depois no Santos, eu acho ele muito talentoso, tinha potencial. A gente vê aí, a gente acompanha a seleção, vê que não tem meia, ele caberia ali, porém, ele abriu mão de jogar futebol, né? Então, assim, ele é aquele talentoso que parou de se esforçar e, para mim, na minha opinião, ele se acomodou nesse excelente contrato aí que o Renato repassou. E você... Na verdade, o Lucas Lima, ele é muito talentoso, mas ele está entrando na mesma linha, está seguindo a mesma linhagem do Paulo Henrique Ganso, né? Então, assim, são dois caras que tinham tudo, né, para poder se desbancar, né, atuar pela seleção e para times estrangeiros, né? São caras que tinham grandes perspectivas, né? Muitas vezes no Santos já foi falado que muita gente considerava o Paulo Henrique Ganso melhor do que o Neymar. Entendeu? Isso daí já teve muita comparação. Hoje você pega o Paulo Henrique Ganso, ele tá no Fluminense, se eu não me engano, não tá nem jogando, não é nem titular, né? E, tipo assim, praticamente acabou. O problema também é que a gente tá muito defasado de camisas 10, né? No Brasil, né? Então, assim, não tem nenhum cara que tem uma qualidade muito, muito acima aqui no Brasil de camisa 10. Vídeo Palmeiras, que teve, vamos dizer aí, nos últimos anos aí, o Alex... Já teve da Guia, Alex. A gente pega Alex e teve Valdívia, que também saiu com problemas com a torcida, né? Também devido a questões de... O Valdo não jogou com a 10, teve Djalminha com a 10. Mas se a gente pegar nos últimos 10 anos para cá, não se tem falado muito em camisas 10 no Brasil, né? Então, assim, esse tipo de jogador acabou, né? Vamos dizer. Então se tinha muita expectativa no Lucas Lima, né? Que ele viesse para o Palmeiras e o Palmeiras tivesse um meio de campo de qualidade, né? Ele não foi bem, mas assim, hoje, por exemplo, a gente consegue ver que o Scarpa vem se destacando, o Rafael Veiga vem se destacando. Se não fosse esses jogadores, talvez o Palmeiras hoje não estaria brigando por nada, né? Entendeu? Para a gente finalizar aí o vídeo, Renato,
Manda aí sua conclusão perante todo esse barulho aí causado pelo Lucas Lima aqui no Palmeiras e passando por jogos, salário, polêmica, balada, tudo. O que você conclui do Lucas Lima no Palmeiras aí? A minha conclusão é de que a passagem do Lucas Lima ela tem que se encerrar, né? Entendeu? Não dá mais. Né? Aquela velha história, né? Que quando um não quer. Então não forma um casal, né? Vamos se dizer. Então eu acho que esse casamento entre Palmeiras e Lucas Lima aí tem que acabar, porque já deu tudo que tinha que dar. Eu vejo que só teve um lado bom dessa parte, que foi o lado do Palmeiras, de estar pagando salário, de estar apoiando, de estar fazendo algumas coisas. Ele teve várias oportunidades, não foi só com o Abel, foi com outros treinadores também, e nada mudou. Então eu acredito que não tem mais espaço para mudança, não tem mais espaço para melhora, e eu acho que o que tinha que dar já deu. Exato, é isso aí. Então foi isso, pessoal. A gente fez esse levantamento aí para mostrar para vocês as possibilidades do Lucas Lima zarpar aí do Palmeiras. Repassamos os números dele, que desagrada todo mundo. Inclusive questão financeira, aí que dói mais no coração. Mas é isso. A gente fez esse levantamento. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Luiz Borlão. Renatão ali do outro lado. Mandou muito bem aí nos levantamentos das informações. Então deixa aqui seu comentário, não esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever aqui no canal. Vai estar rolando um vídeo bacana aí. E o Renatão se propôs a dar continuidade. Vamos nessa. Beleza? Tamo junto. Manda um salve aí, Renatão. Valeu, galera. Aqui é a Estação Palmeiras. Estação Palmeiras, é nóis. Vamos.